Olá, boa tarde. Aqui é o Fábio, advogado da Hannover Cidadania Alemã. Eu resolvi gravar esse vídeo por causa desse caso muito comentado agora, da primeira brasileira que foi extraditada, né, por ter cometido um crime no exterior. É o caso da carioca Cláudia Cristina Sobral Hering, né? Ela é brasileira nata, nascida no Rio de Janeiro, e se naturalizou americana após morar nos Estados Unidos por muitos anos, né? Ela acabou cometendo um crime nos Estados Unidos e estava residindo aqui no Brasil, quando o governo americano então pediu a extradição dela para os Estados Unidos, né? Normalmente, né, até essa decisão do STF, o Brasil não extraditava seus nacionais, né, ou seja, ela por ser brasileira nata, ela não poderia ser extraditada, mas esse foi o primeiro caso em que houve a extradição. E por que houve a extradição? Porque ela se naturalizou americana. Tá? Então, o artigo 12 da Constituição Brasileira, no parágrafo 4º, diz que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, outra cidadania, né? E foi isso que aconteceu com ela. Então, o entendimento do STF foi que, ao se naturalizar americana, ela perdeu a cidadania brasileira, então ela não era mais brasileira e poderia ser extraditada normalmente para os Estados Unidos. As pessoas têm me questionado o que isso impacta o nosso serviço e a possível obtenção da cidadania alemã para os descendentes de alemão. Na verdade, isso não impacta em nada. Tá? O que aconteceu com ela não é o caso em que nós atuamos. Né? No nosso caso, nós prestamos uma assessoria para que brasileiros descendentes de alemães, ou seja, filho, neto, bisneto de alemão, tenham reconhecido a sua cidadania alemã. Tá? Isso de acordo com as leis alemãs e isso também está previsto no ordenamento jurídico brasileiro. A própria Constituição brasileira, neste mesmo artigo 12, parágrafo 4º, fala que o brasileiro não perderá a cidadania brasileira caso seja reconhecida a sua nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, a lei estrangeira, a lei alemã no nosso caso, mas pode ser italiana, ou espanhola, ou portuguesa, esses outros países europeus que têm a transmissão da cidadania por ius sanguíneos, ou seja, pelo sangue, a cidadania dessas pessoas ela é originária. Então é como se a pessoa tivesse nascido alemã, ou nascido italiana, ou nascido portuguesa, mesmo que esse nascimento tenha acontecido no Brasil. Então, nesses casos, a pessoa é brasileira nata por nascimento, a regra brasileira é a do ius soli, ou seja, ela nasceu em solo brasileiro, ela é brasileira, e essa pessoa também vai ser cidadã alemã, ou italiana, ou espanhola, ou portuguesa, por sangue, pelo direito de sangue, porque as leis de cidadania desses países permitem que uma pessoa, mesmo nascida fora dos países de origem, Alemanha, Itália, Espanha, etc., obtenham a cidadania desses países. Tá? Então, o que eu posso tranquilizar a todos aqueles que têm me procurado e também os nossos clientes é que não precisam se preocupar nesses casos, pois não perderão a cidadania brasileira e, obviamente, não correrão nenhum risco como o caso da carioca Cláudia. Tá? Então, espero ter esclarecido e fico à disposição para eventuais dúvidas.